Olá, um olá triste, né? Tragédia no Rio de Janeiro, uma chuva, 7 mortos. A avó, a neta e o taxista foram encontrados no táxi ali perto do Rio Sul, shopping, né? Aí o prefeito Marcelo Crivella diz que, de fato, nós não fomos muito prudentes. É impressionante como a língua portuguesa dá aso a que maus gestores usem palavras ou metáforas ou atenuações, né, da língua para se livrar de serem cobrados. É o caso do Marcelo Crivella. Não, ele não foi imprudente, ele foi um mau gestor, ele foi um péssimo prefeito, aliás, está sendo, né, está na metade da gestão, não fez nada, está sofrendo nessa metade um processo de impeachment. O motivo da Câmara mover esse processo é que não atendeu aos pedidos da Câmara. Você vê que, de parte a parte, são todos canalhas. E aí, eu vejo no Globo, na primeira página do portal do Globo, que a Prefeitura não gastou um centavo. A Prefeitura do Rio de Janeiro não gastou um centavo em drenagem urbana. Pelo amor de Deus. E a ciclovia Tim Maia caiu de novo. A ciclovia Tim Maia, que já tinha caído antes, agora caiu de novo. É claro que era uma obra para ficar bonita, né, para as pessoas andarem na na Olimpíada do Rio, né? E já caiu e caiu de novo agora com a chuva. É claro que chove muito no Rio, que normalmente em março, no verão, até o fim do verão em março, caem grandes tempestades. Dessa vez está sendo em abril, pouco tempo depois de março ter acabado, mas isso não justifica o caos urbano no Rio de Janeiro, a não ser se você juntar com uma evidência, a evidência da incompetência, do descaso, do desleixo e da corrupção no Rio de Janeiro. Aliás, por falar em corrupção, não, antes da corrupção, eu vou falar na corrupção. O José Casado, meu colega do Globo, assinou hoje um artigo, Corrupção no Judiciário. Fala, Cabral! Pois bem, ele contou, o artigo do Casado é um registro da última delação bomba, que não é premiada, do Sérgio Cabral no Ministério Público. Eu vou descrever aqui como Casado descreveu, né? A proximidade entre os poderes contribui para que a independência não seja efetiva? Perguntou o promotor. A resposta do Sérgio Cabral foi um seco sim. Dificulta investigações e facilita a corrupção? Seguiu lacônico. Sem dúvida, dificulta. O juiz insistiu, ela não era o Ministério Público, era o juiz Marcelo Bretas. Havia isso na sua época como governador? Cabral não resistiu. Havia. Inclusive, eu posso esclarecer ao Ministério Público Federal o entendimento de uma empreiteira com o Judiciário. O ex-governador do Rio se tornou o primeiro político a registrar em juízo a disposição para contar e indicar provas de corrupção no Judiciário de que teria participado. Ele parece ter encontrado uma catarse, uma forma de transcender as 3 vidas que, em tese, ainda teria na cadeia. Sendo assim, fala, Cabral! Agora, por que Cabral não fala? Por que o Ministério Público e a Polícia Federal não querem uma delação premiada de Cabral? Ou será pressão de cima das cúpulas do Judiciário? Eu já falei sobre isso, hoje estou aqui lendo esse trecho do artigo do Casado e insisto. O Cabral está doido para falar. Não estão querendo ouvir porque tem medo. Vai entregar muita gente do Ministério Público e do Judiciário. Bom, lá no Rio a coisa não é fácil mesmo, né? Eu abordei hoje é terça-feira, dia 9 de abril, eu abordei hoje no podcast Estadão Notícias, que acaba de completar 2 anos e é o podcast mais acessado em notícias do Brasil, o episódio trágico do Rio de Guadalupe,
na zona norte do Rio. A polícia desmentiu o comando militar a respeito de uma possível razão, um motivo qualquer para os 12 militares que participaram da execução do músico Evaldo Santos Rosa tivesse uma mínima capacidade de nos explicar por que aqueles 12 soldados do Exército fuzilaram a família que ia para um chá de bebê na Vila Militar, em Guadalupe. Pois é, a polícia desmentiu e a perícia já explicou que todos os tiros partiram de trás para frente do carro. A polícia disse o seguinte: o músico não tinha antecedentes criminais, não havia arma nem bebida no carro. Havia pessoas, 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, ele morreu e a viúva, desesperada, disse que perdeu um grande amigo que me emocionou muito. Pois é, mas os soldados não se emocionaram. A viúva contou que pediu socorro aos atiradores e eles debocharam dela. Você não acredita? Debochar é menos do que atirar e matar pelas costas uma pessoa desarmada que não tinha descumprido ordem porque eles não deram a ordem para parar. A polícia já desmentiu isso. Pois bem, a providência do comandante dos 12 militares a providência foi soltar uma nota tentando dizer que foi uma coisa de rotina, um erro, foi um problema de postura, de comportamento. Olha, isso é pior do que a imprudência lá do Marcelo Crivella, né? Agora, quer dizer o seguinte, militar tem que ter controle e disciplina. Esse comandante tem que ser punido rigorosamente. Primeiro, porque acobertou o crime dos seus subordinados. Não, primeiro, porque não os preparou. Um bando despreparado que sai atirando aí a esmo pela rua. Segundo, porque não ensinou que não se atira pelas costas. Aliás, muita gente, não foi pouca gente não, para minha surpresa, escreveu comentários nesse comentário que eu pus do Estadão Notícias no Twitter, dizendo que eu não falava a mesma coisa quando as pessoas eram vítimas de bandido, insinuando que esse rapaz era um bandido. Olha, eu não tenho problema nenhum, eu estou acostumado a ser xingado, o PT me xinga há mais de 40 anos e não aconteceu nada de grave contra mim até agora e o chefão dele está lá na cadeia. Pois é, agora, vamos respeitar a vítima, né? Vocês, os seus acelerados, vamos respeitar a vítima, um pobre homem, negro, músico, que foi morto a bala, covardemente, por soldadinhos despreparados, por comandantes que não sabem cumprir o seu dever de oficial do Exército Brasileiro. Tá? Agora, a polícia está acompanhando o caso, porque, afinal de contas, houve uma morte na rua. O Vinícius Duran me escreveu também no Twitter que ele acha que esse assunto não pode ficar com a Justiça Militar, e não pode mesmo. Vinícius está certo. Esse assunto é um assunto de um assassinato covarde, de um homem, chefe, pai de família, desarmado, e o oficial que tentou acobertar e que agora, depois da péssima repercussão, não podia ser outra coisa, depois da dor da viúva retratada e retransmitida, o comandante mandou detê-los administrativamente. Faltou controle, faltou comando, essenciais para os militares. Punição para esse comandante. Pois é, por falar em comandantes, eu estou aqui vendo uma notícia que eu não sei se eu choro ou se eu rio. O Lula distribuiu no perfil da rede social dele um grande elogio ao Zeca Dirceu. Zeca Dirceu é o filho do Zé Dirceu, cuja cultura musical é resumida ao Bando do Tigrão com a música Chuchuca. Chamou o Paulo Guedes de Chuchuca para os ricaços e Tigrão para o povão. E o Lula achou isso aí uma imagem, um poema, né, uma literatura. Agora, o Lula é aquele cara que diz que está angustiado com o sofrimento do povo brasileiro, nesse mesmo bilhete. Ele é o nível do Zeca Dirceu, é o Tigrão das Chuchucas, sempre foi um machista, como é. As feministas não reclamam do Lula e do Zeca Dirceu por terem usado essa imagem
pornográfica das mulheres, da Xuxuca, no caso, né? Uma música, um funk machista, como todo funk é, né? Pois bem, o Lula disse também que estava angustiado com... Olha, o Lula não está angustiado com uma coisa que ele produziu. O povo está miserável, está desempregado, está nas calçadas, pela péssima gestão, pela gestão roubada, em que os cofres públicos foram todos roubados, do PT e dos seus associados. O MDB, que era sócio, através do Temer, o PP, o PR e o PSDB, que recebeu propina negociada com o PT para fazer uma posição falsa, de fancaria. Ô, Lula, cria um pouquinho de vergonha na cara, meu. Bom, aliás, por falar em Lula, o Lula teve recusado o pedido pelo Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, relator da Lava Jato, para adiantar o julgamento do STF sobre o seu pedido de anulação da sentença do Sérgio Moro e do TRF-4, lá de Curitiba, de Porto Alegre, desculpe. E a respeito do Supremo, mas não especificamente disso, mas daquela arrogância, né, do Alexandre de Moraes e do Toffoli, não no episódio do aeroporto só, mas principalmente no episódio da repressão, do cala-boca aos críticos, escreveu um artigo na Folha, página 3, que eu considero um primor de raciocínio e de escrita. Eu vou ler só um trechinho, eu gostaria de ler o artigo inteiro. O artigo está todo bem construído, mas eu vou ler só um trecho do Joaquim Falcão, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em Supremo. Na resposta a Fachin, Toffoli, com certeza, equivocou-se. Interpretou sede e dependência, que é uma limitação no alto poder absoluto, com jurisdição, que é uma ilimitação. Ou seja, a sede do Supremo seria o Brasil. O Brasil seria uma dependência do Supremo. Bom, vamos em frente com a ironia do Joaquim Falcão. Defender o Supremo é defendê-lo da crítica de transformar a crítica ao comportamento individual do ministro em ameaça ao Supremo. Defender o Supremo é seguir Ulisses Guimarães. Primeiro cumpre-se sua decisão, depois discorda-se, se for o caso. Bom, com palmas para o Joaquim, e antes de me despedir de você, eu quero anotar também duas coisas. Primeiro, o Temer reclamou de Bretas, Marcelo Bretas, o bloqueio de 62 milhões, porque ele gasta 96 mil reais por mês em despesas domésticas. Meu tempo está acabando. Agora, é preciso comentar? É preciso comentar isso? Que um cara gasta 96 mil reais em despesas domésticas por mês e usa isso como um pretexto para pedir que o desbloqueio de 62 milhões num processo em que o juiz o acusa de ter roubado 1 bilhão e 800 milhões. É preciso comentar? Não. Então agora eu vou comentar outra coisa. O novo ministro da Educação, o senhor Weintraub, que eu estou torcendo para que ele faça uma boa gestão, vai precisar de abrir mão de algumas ideias. Por exemplo, está circulando um vídeo dele nas redes sociais dizendo que não se pode ensinar filosofia no Nordeste. Segundo ele, uma região sendo pobre não pode estudar filosofia, né? Não sei o que é que pode estudar. Eu só quero lembrar, primeiro pedir para ele parar com esse tipo de declaração estúpida, se vai mesmo se dedicar a melhorar a educação no Brasil. Tem que começar a melhorar a própria cultura. Um dos filósofos mais respeitados do Brasil, o ministro Weintraub, chama-se Tobias Barreto. Tobias Barreto é sergipano. O Sergipe fica no Nordeste, ministro. Ô, ministro, não sabia que o Sergipe fica no Nordeste? Nem que o Tobias Barreto era sergipano? Não sabia. Eu te ensino. Me liga que eu te ensino. E te ensino mais. A Faculdade de Direito do Recife é uma escola... A Isabel está fazendo uma tese de História e está dedicando um capítulo à Faculdade de Direito, porque a Faculdade de Direito do Recife é o berço da intelectualidade brasileira. Sabe de onde é? Gilberto Freire, ministro. Gênio da raça, um dos maiores sociólogos do mundo. Gilberto Freire é pernambucano. Pernambuco fica no Nordeste, ministro. Ô, ministro, me liga, eu te ensino. Bom, antes disso, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará. A verdade e a informação, né?